Então, pessoal, boa noite. Tá? Boa noite. A gente hoje vai trabalhar a modelagem de caso de uso. Então, a gente vai, nessa aula de hoje, o objetivo é que a gente possa identificar e detalhar requisitos utilizando o caso de uso. Show de bola? Show, né? Então, a gente vai revisar alguns conceitos da nossa última aula. Tudo bem? Então, eu vou usar hoje dessa forma aqui, tá? Porque eu vou precisar, durante a aula, ficar mesclando entre a aula e a ferramenta para a gente trabalhar, tá ok? Depois eu passo para vocês o link para baixar a ferramenta. Vocês vão baixar, porque vocês vão usar muito essa ferramenta no nosso curso. Show de bola? Ela chama Argo ML, tá? A versão é 0.34, é a última versão. Aí você entra no Google e baixa facilmente essa ferramenta, é free, tá bom? Desculpe, ferramenta... como é o nome? Oi? A ferramenta chama Argo UML, aqui em cima, estão vendo aqui? Argo UML. Então, Argo UML, uma ferramenta que a gente vai usar, né, para a gente modelar... Oi? Qual que é a versão? 0.34. É a última, 0.34 em português. Ah, beleza. Tá bom? Fechou, valeu. Se você colocar no Google lá, se você colocar no Google para baixar a ferramenta, né, vir aqui no Google e colocar aqui, ó, Argo, ó, Argo UML, aqui, ó, 0.34 download de português. Tá vendo aqui, pessoal? Todo mundo viu? Sim, sim. Manda aí. Bacana, então. É uma ferramenta free e dá para a gente trabalhar bem com ela. Tá bom? Bom, então vamos voltar para alguns conceitos básicos aqui. Primeiro que é o caso de uso, né? Então, o caso de uso, só para a gente entender e não ter dúvida, é uma sequência completa de interações entre alguém que vai usar o sistema e o sistema que você está projetando. Tudo bem? Então, você vai conversar, vai fazer uma reunião para identificar as necessidades da pessoa e ela vai falar, olha, eu gostaria que o sistema provesse tal funcionalidade, eu gostaria que... E o caso de uso é uma sequência dessas atividades. Como é que eu executo essas atividades? As interações entre um ator, que é uma pessoa, outro sistema, uma área, que interage com a aplicação. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, o caso de uso, ele vai representar uma funcionalidade, uma determinada funcionalidade que tem que existir dentro do sistema, e a gente vai mostrar uma visão dela de relacionamento, de troca de mensagens entre o ator que usa ela e o próprio caso de uso. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Aqui, algumas formas de escrever o caso de uso. Uma forma tabular, o cliente e o sistema, né? Então, o cliente insere o cartão, o sistema requisita a senha, ele fornece a senha, ele valida. Então, vai vendo aqui, ele vai te mostrando uma sequência lógica para execução daquele caso de uso, que no caso aqui é sacar dinheiro. Tudo bem? Então, ele inseriu o cartão, o sistema pediu a senha. Ele inseriu a senha, ele validou e mostrou as opções possíveis para o cliente. O cliente foi lá e solicitou a realização de um saque. Ele foi lá e falou, olha, qual o total a ser sacado? Ele forneceu o valor. Ele forneceu a quantia e imprimiu o recibo. E aí ele tirou o dinheiro e o recibo também. Bem sucinta desse jeito aqui, tá bom? Aqui, o que é o cenário, né? O cenário é uma descrição de um passo daquele processo, tá? Então, na verdade, um processo, né? Ele é constituído de um conjunto de passos. Então, no caso de uso, ele é constituído de vários passos. Cada passo desse, nós vamos chamar
de cenário. Tranquilo até agora? Tranquilo. Os atores é todo aquele que interagir do mundo externo para o projeto que está fazendo. Tudo bem? Então, o sistema que está projetando é uma caixinha lá, ele está lá. Todo mundo que foi externo ao sistema, né, foi externo a ele, e interagir com ele, é um ator. Então, um ator pode ser uma pessoa, o ator pode ser uma área, um ator pode ser um outro sistema, tudo bem? Um ator pode ser um equipamento. Então, um ator é todo mundo que interage com o seu caso de uso, com aquele processo, com aquela funcionalidade que você está mapeando. Tranquilo? Um ator é um cargo, um ator é uma organização, é um outro sistema, é um equipamento que ele se comunica, tudo bem? Tudo isso Sim. é... Mas nesses atores, ou nesse ator, podemos ter classes de atores também? Podemos, eu vou mostrar lá na frente. Tá bom? Tá. Daqui a pouco eu mostro para você isso. Aqui, ó, um diagrama de caso de uso, que a gente vai falar. Quando eu falei de ator externo, olha só. O teu sistema de biblioteca é esse aqui, tá vendo? Tá bem escopado. Tudo que está dentro desse quadrado faz parte do seu sistema. É tudo aquilo que você vai ter que mapear para desenvolver. Tudo bem? Seguindo aquelas visões de ontem da engenharia. Seguindo aquelas visões de segurança, de funcionalidade. Esse diagrama aqui, ele vai mostrar para você as funcionalidades, a visão de funcionalidade, a visão de processo, a visão da lógica de como esse cara aqui interage. Tudo bem? Aqui fora estão os atores. Então, vejam que ele não faz parte do seu sistema. Ele interage com o seu sistema. Tudo bem? É como se esse quadrado aqui, ó, representasse uma tela, onde esse ator está no mundo real, né, no mundo físico, e esse cara aqui está no mundo digital. Isso só não é verdade porque um ator também pode estar no mundo digital, né? Por exemplo, um sistema de contabilidade que manda informações para você trabalhar aqui. Tudo bem? Então, ele está fora do seu sistema, então ele é e se interage com você, então ele é um ator. Tá bom? Bom. Os relacionamentos é o que une um caso de uso com um ator, né? Um ator com um caso de uso e um caso de uso com outro caso de uso. Então, são os relacionamentos que fazem essa comunicação. Tá? Existem 4 tipos de relacionamento. O relacionamento de associação, o de inclusão, o de extensão e o de generalização. Bacana? Bacana. Quando a gente falar de associação, é o relacionamento que vai unir um ator externo ao sistema ao caso de uso do seu sistema. Tudo bem? Então, um ator só interage com um caso de uso por meio de associação. Não tem outro tipo de relacionamento, não tem outro tipo de utilidade desse relacionamento. Esse relacionamento de associação, ele só existe para unir um ator a um caso de uso. Então, ele informa que o caso de uso, ele informa qual caso de uso está associado a qual ator, ele representa a troca de informação entre o mundo externo, representado pelo usuário, que é o ator, e o mundo interno, digital, que nesse caso é o caso de uso, reservar livro, tudo bem? É o relacionamento, é o mais utilizado no modelo de caso de uso, é a associação, porque é toda a interação de um mundo externo com as suas funcionalidades, tá? Um ator aqui, ele pode estar associado a diversos casos de uso. Bibliotecário, registrar empréstimo, registrar devolução, né? Então, um ator, ele pode estar relacionado a vários casos de uso. Um caso de uso, ele pode estar associado também a vários atores. Então, o mesmo caso de uso, atores diferentes, por exemplo, professor, aluno, coordenador, consultando dados da disciplina, por exemplo. Tudo bem? Então, um caso de uso
pode estar associado a vários atores, assim como um ator pode estar associado a vários casos de uso. Tá? E lembre-se que a única responsabilidade da associação é unir um ator com um caso de uso. Tá bom? A inclusão é um relacionamento entre casos de uso. Agora vamos falar de relacionamento entre casos de uso. Então, eu tenho um caso de uso obter extrato, um realizar saque e um realizar transferência. Bacana? Bacana, né? E tem um fornecer identificação. Esse fornecer identificação é um caso de uso que tanto obter extrato, quanto realizar saque, quanto realizar transferência, eles utilizam. Então, é um caso de uso de reuso. Ele é reusado por mais de um caso de uso. Nesse caso, ele é um relacionamento de inclusão. Então, eu vou incluir essa lógica de reuso nesse caso de uso. Tudo bem? Então, esse caso de uso vai incluir essa lógica de reuso na sua lógica. Tudo bem? Então, eu não escrevo aqui dentro desse caso de uso essa lógica. Eu deixo ela para escrever aqui. E quando precisar dessa lógica, eu chamo esse caso de uso, ele executa essa lógica e devolve para a próxima linha do caso de uso. E ele continua até o fim. Mesmo por realizar saque, mesmo por realizar transferência. Tudo bem? Então, o relacionamento de inclusão, ele é somente entre casos de uso. Quando dois ou mais casos de uso incluem a mesma sequência, né, a sequência pode ser descrita em outro caso de uso, esse caso aqui. Tá? E aí, esse caso de uso vai se unir com os casos de uso que precisam dele por meio de include. Tá bom? Também é um include quando uma lógica para o objetivo desse caso de uso aqui, eu precisar de um pedaço de lógica que está outro em caso de uso, que está escrito no outro caso de uso, de maneira imperativa. Então, eu preciso desse cara sempre. Por exemplo, supondo que eu precisasse validar o CNPJ, e eu não tivesse mais nenhum caso de uso que validasse o CNPJ, só esse aqui meu. Tá? Ele não seria include porque não tem mais um caso de uso chamando ele? Não. Nesse caso, ele seria incluído. Porque a chamada desse caso de uso para esse, ela é imperativa, ela não é condicional. Eu tenho que chamar esse caso de uso para poder terminar minha lógica aqui. Entendeu? Então, tem duas formas de chamar. Quando eu chamo de maneira imperativa, isso é, eu preciso daquele pedaço de lógica que está no outro caso de uso para alcançar o meu objetivo. E quando um pedaço de lógica está escrito no outro caso de uso, for utilizado por mais um caso de uso. Tranquilo? Extensão é um relacionamento que também une casos de uso. Então, ele só vai unir casos de uso. E ele vai modelar situações em que, de maneira opcional, um pedaço de lógica tem que ser estendido para ele poder, quando for necessário, chegar ao seu objetivo. Por exemplo, eu vou editar um documento. Se eu precisar substituir um texto, eu chamo o caso de uso de substituir texto. Então, essa chamada ela foi condicional. Ela não foi uma chamada imperativa. Se eu preciso, eu chamo substituir texto. Corrigir ortografia é opcional também. Então, se eu precisar corrigir uma ortografia, chamo o caso de uso corrigir ortografia. Eu também tenho outro caso, que é, lembrar, acho que em sala de aula falando sobre isso. Quando eu preciso pagar um boleto. Então, o caso de uso é realizar pagamento de boleto. Numa condição excepcional, se eu atrasar o caso de uso, ou se eu atrasar o pagamento do boleto, eu terei que calcular juros e multa. Ok? Então, eu poderia criar um caso de uso que chama realizar cálculo de atraso de pagamento. E aí, o caso de uso, pagar boleto, seria ligado ao caso de uso
calcular valores do atraso por um relacionamento de extensão. Tá bom? Então, entenderam, pessoal, o que eu estou falando aqui? A diferença entre a inclusão e a extensão? Sim. Temos dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então, só reforçando, só reforçando para a gente não errar. Tudo bem? O relacionamento de inclusão, quando ele acontece? Ele acontece quando um caso de uso aqui... E o que é o caso de uso? Voltando mais aqui. O caso de uso é isso aqui. É um pedaço, é uma lógica constituída de um conjunto de cenários. Tudo bem? Esse caso de uso aqui, chama realizar saque. Tudo bem? Ele está com o objetivo de realizar o saque. Então, o caso de uso realizar saque, ele tem essa lógica aqui. Bacana? Isso é um caso de uso. Nós estamos falando que existem casos de uso que precisam de um outro pedaço de lógica para poder alcançar o seu objetivo. E quando esse outro pedaço de lógica, que está escrito num outro caso de uso, for chamado de maneira imperativa, isso é, eu tenho que chamar ele, né? Então, essa chamada, o relacionamento que vai unir esse caso de uso chamado com o caso de uso chamador, é o relacionamento de inclusão. Outra condição também é quando esse pedaço de lógica aqui, ele for comum a mais de um caso de uso. Então, obter extrato, realizar saque e realizar transferência precisam da lógica de fornecer notificação do cliente para poder rodar. Então, quando eu estiver executando esse cara, eu vou ter que chamar esse cara de qualquer forma para ele validar o usuário. Quando eu estiver realizando o saque, eu vou ter que chamar esse cara de qualquer forma para ele validar o usuário. E quando eu estiver fazendo uma transferência bancária, eu vou ter que chamar esse cara também para poder realizar a transferência. Então, veja que em nenhum dos casos eu chamei de maneira opcional. Então, é um relacionamento de include, e que a mesma lógica de validar o usuário está sendo utilizada por mais de um caso de uso. Então, ele é um reuso. Se ele é um reuso, o relacionamento dele com o caso de uso chamador é por meio de include. Quando nós falarmos de extensão, essa chamada aqui, ela é feita de maneira opcional. Então, o meu boleto está em atraso? Sim ou não? Aí está. O senhor tá rolando um reverb aí, cara. Tá tendo reverb. Tem como mutar o Leonor? Desculpa te atrapalhar. Tem como você dar um mute no Leonor? Tá. Eu tô ouvindo. Eu que estou com o mute ligado? Não, Não. Na verdade... Desliga o telefone. Desculpa. Não é Bluetooth, é que eu estou perto de Altair. Ele está usando o celular dele também. Isso está criando feedback. Ah, tá. Liga o microfone de vocês. Tá. Bacana, então. Posso continuar? Continua. Então, vamos lá, então. Até agora, está claro? Então, o extensão, ele vai mostrar essa sequência aqui, que vai representar uma lógica complementar ao caso de uso chamador, e que essa lógica complementar, ela só é utilizada em alguns cenários. E quando esse cenário for opcional, essa chamada for opcional, então, o que caracteriza a chamada é a opcionalidade. Então, quando for opcional, o relacionamento é de extensão. Bacana? Generalização é aquela questão que o Leonor perguntou para mim. Professor, eu posso ter classes de ator? Pode. Um usuário é um professor, um usuário pode ser um cliente, um professor pode ser um coordenador, tudo bem? Então, em cima, sempre a classe mais geral.
embaixo, a classe mais especialista possível. Então, esse relacionamento de generalização, ele mostra a especialização de um ator. Então, por exemplo, enquanto for usuário, eu posso reservar um livro, eu posso pesquisar o catálogo. Mas eu só posso solicitar uma compra de título do livro se eu for um professor. Entendeu? Agora, também existe a especialização entre casos de uso. Então, eu vou realizar o pagamento. Agora, eu posso realizar um pagamento com dinheiro ou eu posso realizar um pagamento com cartão de crédito. As lógicas aqui do recebimento, elas são diferentes. Então, a parte comum do realizar pagamento fica escrita nesse caso de uso base aqui, tá? E aí, que é o caso de uso mais geral, mais genérico. Então, a lógica, que lógica? Voltando. Essa lógica aqui, ó, tá vendo? Estou escrevendo aqui, ó. Essa lógica aqui, mais comum, mais genérica, ela fica escrita aqui, ó, realizar pagamento. A lógica específica da parte do pagamento do cartão de crédito fica escrito aqui. E a lógica específica do pagamento com dinheiro fica aqui. Entendeu? Então, é uma forma de eu também poder melhorar a performance depois na hora de programar. Porque eu não preciso ficar programando todo esse caminho aqui e todo esse caminho aqui. Eu programo esse caminho do realizar pagamento, o que é geral para as duas partes, e enquanto for geral para as duas partes, ele fica escrito aqui. Aí a parte, eu só escrevo nesse caso de uso, os cenários fizerem parte do tratamento do pagamento de cartão de crédito. E nesse outro caso de uso, eu só escrevo nesse caso de uso os cenários relativos ao pagamento com dinheiro. Troco, né? É aqui que a gente faz, como registro da máquina, né? Então a gente faz aqui, tudo bem? Aqui, o pagamento do cartão de crédito. A gente chega lá, pedir autorização da operadora de crédito, ok? Agora aqui os elementos, né? Eu tenho um caso de uso, né, os elementos da UML, e utilizando eles para fazer o caso de uso. Bacana? Aí agora, um resumo de quando a gente usar os relacionamentos. Tudo bem? Inclusão. Quando o mesmo comportamento se repete em mais, né, de um caso de uso. Tudo bem? Então, validar CNPJ, CPF, CNPJ. Ele vai se repetir em mais de um caso de uso. Então, eu tiro essa lógica, crio um caso de uso, validar CPF, CNPJ, e o caso de uso, validar cliente, incluir cliente, e o caso de uso, incluir fornecedor, os dois vão chamar o caso de uso validar CPF, CNPJ. Entenderam? Então, é uma lógica comum que se repete para mais de um caso de uso. É um comportamento comum necessariamente contido em todos os cenários do caso de uso inclusor. Então, a chamada a esse caso de uso, ela sempre é feita de maneira imperativa. Eu preciso daquele pedaço de lógica para terminar o meu caso de uso. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho uma chamada, deixa eu lembrar aqui, quando a gente pode usar, né? Sempre que a gente precisar, por exemplo, um cálculo, tudo bem? Existe um algoritmo que calcula a aprovação de aluno. Pronto. Você está fazendo uma consulta e nessa consulta tem um cálculo, tem uma coluna lá que é aprovação de aluno, por exemplo. Essa aprovação de aluno é um cálculo que depende lá de 4, 5 variáveis. Tudo bem? Essa lógica aqui, eu posso tirar ela, deixar no cantinho lá, e quando eu precisar calcular, eu chamo esse caso de uso, que só faz esse cálculo,
e manda para mim a aprovação ou não do aluno. E aí eu só coloco aqui no meu caso do uso se ele está aprovado ou não. Mas quem fez o cálculo? Um algoritmo separado da minha lógica aqui de consulta. Entenderam o que eu estou falando? Então, é um típico uso do caso de uso, onde a gente tem uma necessidade que é comum, que é uma necessidade daquele caso de uso, mas que eu não quero colocar ele dentro do meu caso de uso, porque ele foge, né, do meu assunto. Então, esse caso de uso não tem o objetivo de calcular média, ele tem o objetivo de fazer uma consulta de aluno. Só que nessa consulta de aluno, eu preciso saber se ele está aprovado ou não. Para saber se ele está aprovado ou não, eu tenho que chamar o caso de uso calcular média. Aí o caso de uso calcular média calcula a média e passa para mim a aprovação ou não. E eu coloco na minha consulta se ele está aprovado ou não. Entenderam? Então, professor. Oi? Professor, só para fazer uma comparação, ele é como se fosse um C encadeado, então? Porque, tipo, uma coisa seria, o que você estava falando, o aluno ser aprovado, certo? Só que para saber o outro resultado, eu tenho que saber quais alunos são aprovados e quais são reprovados para eu mostrar. Então, seria o outro C, só que por eu não ter que mostrar ele na apresentação. Entendi, é isso mesmo. Só que esse C, a solução do C não pode ser uma linha. Entendeu? A solução do C tem que ser uma coisa parecida com isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Ela tem que ser uma coisa parecida com essa lógica aqui, ó, tá vendo? Um conjunto de linhas. Então, tem um conjunto... É como se eu tivesse que fazer um programinha para calcular a média. Então, você não vai... vai fazer um cálculo de calcular a média, né? Para fazer o quê? Dentro de um programa de consulta, não é isso que eu quero. Eu não quero consultar, eu quero consultar, não quero ficar calculando média. Então, eu crio um caso de uso para calcular a média, tudo bem? Aí, esse cálculo, ele faz esse cálculo de 5, 6, 7, 8 passos que ele precisa fazer, tá? Aí, quando ele avaliou tudo que ele precisava, ele dá uma resposta aqui, como se fosse uma function, tudo bem? Funciona como se fosse uma function. Você passa o parâmetro para a function trabalha e devolve o resultado, não é isso? É isso mesmo, professor. Então, o include, ele funciona como fosse uma function. E essa function, eu chamo ela sempre. Eu não chamo ela de maneira opcional. Eu chamo ela sempre. Tá bom? Tá certo. Obrigado, viu? Opa! Agora, na extensão, é quando o comportamento eventual tiver que ser chamado. Então, por exemplo, lembra daquela lógica para calcular os juros do atraso? Toda vez, quando eu for pagar um boleto, eu vou ter que chamar esse cara de maneira imperativa ou não? Vou ter, pessoal? Não, só se acontecer atraso. Um boleto, eu vou ter que chamar de maneira imperativa, né, ao calcular a multa de atraso? Não, é um caso opcional. Então, se é opcional, a chamada é de extensão. Bacana? Bacana. A generalização a gente viu, né, que é a especialização do caso de uso. A mesma coisa para ator. E aqui a gente usa muito isso aqui, pessoal, para segurança. Por exemplo, professor e coordenador do curso, os dois são professores. Só que coordenador do curso vai poder entrar em algumas funcionalidades do sistema que o professor não vai poder entrar. Entendeu? Por exemplo, alocar aulas. Quem é que aloca aulas para o professor? O coordenador. Tá? Então, se isso aqui tivesse no sistema, eu deveria fazer eu deveria fazer uma generalização aqui entre professor e coordenador, né? O professor aqui, o coordenador aqui, para que o professor pudesse lançar nota, o professor pudesse fazer chamada, tudo bem? Mas somente o coordenador pudesse atribuir a aula. Entendendo isso? É para isso que a gente divide aqui e faz essa generalização de ator, para a gente poder descrever de maneira clara quando
esse papel, o que ele pode interagir com o sistema, e esse ator aqui, o que ele pode interagir com o sistema. Fácil, né, pessoal? Não é difícil, não. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso case de hoje. Tá bom? Quem puder agora, tá? Quem puder, tiver a possibilidade agora, tira um print screen dessa tela, por favor, tá? Tira um print screen dessa tela e joga no PowerPoint que você tem aí na sua máquina, joga no Paint da vida, tá? Só para a gente ter isso aqui registrado para seguir a aula, tá bom? Vou dar aí 1 minutinho para vocês fazerem isso, 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Por quê, pessoal? Agora a gente vai ficar pingando bastante entre essa tela e a ferramenta. Tudo bem? E aí, entre essa tela depois e essa tela aqui, ó. Então, é importante que a gente comece, que a gente tenha, né? Que vocês tenham esse material aqui para a gente seguir. Conseguiram tirar o print screen da tela? Sim. Deixa eu olhar aqui. As mensagens. Já está no Paint, estamos juntos. Aqui no isso, Lucas. Danilo, Lucas, não é o if, né? É quando a gente chama uma function mesmo, tá? É mais quando a gente chama uma function, que é o extend ou o include. Só que quando a gente chamar uma function de maneira opcional, vai ser um extend. Quando eu chamar aquela function de maneira imperativa, vai ser um include. Quando aquela function for usada por mais de um programa, então aquilo vai ser uma include também. Tá bom? Deixa eu ver aqui se o Leonor já pediu desculpa que deixou ligado, né? E aí vamos, né? O Trello, engenharia de software UML, bacana. Tá, bom, é nóis. Posso prosseguir? Sim. Se alguém tiver dúvida, pessoal, vai colocando aqui do lado aqui, que de vez em quando eu vou olhando aqui no chat e as perguntas que vocês fizerem aqui, eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Jaque, Danilo, a gente vai aprendendo a trabalhar com a ferramenta, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, coloca aqui no chat aqui, e aí eu paro de vez em quando, dou uma olhada no chat, as perguntas que tiver aqui, eu volto e respondo. Tá? Bom, vamos voltar lá para a ferramenta? Vamos lá, então. Então, a locadora de veículos ABC deseja desenvolver uma aplicação para o seu cliente, para que o seu cliente possa realizar, por meio do seu site, aluguel de veículos. Tudo bem? Então, ela foi lá e chamou a nossa consultoria, chamou a gente todo lá, a nossa equipe toda lá, foi lá para uma reunião, fizemos algumas reuniões, porque eles querem agora que o cliente dele faça locação de veículo por meio do seu site. Tá bom? É importante ressaltar que o cliente da locadora, ele vai poder ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tudo bem? Então, um cliente, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Bacana? Até agora, pessoal? Olha. Bacana. Quem tiver também um pedaço de papel e vai marcando também as anotações, é importante, tá bom? Todo cliente deverá fazer um autocadastro no site. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é um autocadastro, tá? Depois que ele fizer esse autocadastro, ele vai poder se logar no sistema. Porque enquanto ele não fizer esse login, ele não é cliente.
ele é um usuário. Entenderam? Então, enquanto ele não tiver logado no sistema, eu não posso chamar esse cara de cliente. Ele é um usuário. Agora, quando ele fizer o cadastro e quando ele se logar no sistema, aí eu posso chamar ele de cliente. Bacana? Quando ele virar um cliente, ele vai poder ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse pedaço todo mundo entendeu esse pedaço? Então, vamos na ferramenta? Vamos lá começar a desenhar o caso de uso. Então, ó, eu vou pegar aqui um caso de uso. Então, ó, um caso de uso. A gente vai criar, ó, vocês viram aqui, né? Criando um caso de uso. Esses são todos os diagramas da UML que a gente vai aprender a trabalhar, tá bom? Bom, então aqui eu peguei o ator e coloquei o ator aqui, ó. Como chama esse ator, pessoal, logo de cara? Quando ele não tiver logado ainda, como ele chama? Ele é usuário. Usuário? Oi? Usuário. Usuário? Usuário. Perfeito, cara. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Vou deletar esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó. Ele é usuário. Esse usuário, depois que ele se logar, ele vai virar o quê? Ele vai virar um cliente, mas ele tem que fazer um autocadastro. Isso, mas olha só que interessante. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, depois que ele fizer a herança dele lá, ó, acho que eu prefiro colocar por aqui, ó. Tem que ser por aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui e aqui. Cara, não tá difícil, hein? Espera aí, pessoal. Deixa eu só me acertar aqui com a ferramenta. Então, esse cara aqui, ele vai chamar cliente. Bacana? E esse cliente, pessoal, ele ainda vai ter mais uma, não vai? Ele vai poder ser... Ele vai poder ser um cliente, pessoa jurídica, tudo bem? Ou ele vai poder ser um cliente, pessoa física. Bacana? É nessa estrutura aqui que vai ficar, pessoal, mais ou menos? Isso aí. Perceberam? Uhum. Então, ó, um usuário, enquanto ele não tiver logado, né, ele é um usuário. Depois ele vai virar um cliente quando ele tiver logado. E esse cliente, ele tem uma especialização. Ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Bacana? Bacana. Bacana, né? Sim. Olha, o pessoal, olha que interessante agora. Voltando para cá. É importante ressaltar que um cliente poderá ser pessoa física ou jurídica. Bacana.
todo cliente deverá fazer um autocadastro no site, a fim de que no futuro possa se logar. Ao terminar o cadastro, o site encaminhará um e-mail para o e-mail informado do seu usuário e senha, né, de acesso ao sistema. Então, ele vai, depois que terminar o cadastro, o sistema vai encaminhar um e-mail para o e-mail informado pelo usuário, né, pelo usuário, com o seu usuário e senha de acesso ao sistema. Bacana? Então, vamos ver como fica isso lá, na ferramenta? Eu vou fazer um autocadastro, não vou? Então, eu vou fazer um caso de uso aqui, ó. Como eu vou chamar esse cadastro? Realizar Cadastramento. Ou cadastro. Cadastro. É o nome desse caso de uso. E esse caso de uso, pessoal, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, use case, tracinho 01. Esse é o caso de uso número 1. É o caso de uso que a gente vai realizar o autocadastro. Quando esse autocadastro termina, durante a execução dele, deixa eu só colocar aqui que eu não posso falar, eu estou em aula aqui e não posso falar. Tá bom, Renato? Até mais. Estou em aula agora, tá bom? Pronto, pessoal, desculpa aí. Tá? É que as pessoas acham que a gente tá todo mundo liberado, né? E não tá. Então, vamos lá. Aí, pessoal, olha que interessante. Esse caso de uso aqui, eu vou unir ele por meio de uma associação, esse usuário com esse caso de uso aqui. Bacana? E esse cara aqui, ó, é um relacionamento de associação. Bacana? Olha que legal, pessoal. Então, o relacionamento entre esse usuário e esse caso de uso é de associação. Bacana? Bacana, né? Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que durante esse autocadastro, ele chama um caso de uso de maneira incondicional e esse caso de uso manda um e-mail para o usuário, informando o usuário e senha para ele fazer acesso. Lembram disso? Né? Então, esse caso de uso aqui, ó, esse caso de uso aqui, durante a execução dele, vai chamar um outro caso de uso, que é o caso de uso 2. Esse caso de uso 2, como é que vai chamar? Elaborar e enviar e-mail. Então, tem uma lógica padrão, né? Para elaborar o e-mail, tem toda uma formatação, uma lógica que ele tem que seguir para formatar esse e-mail e mandar ele, tá? E esse é um relacionamento, pessoal, essa chamada desse caso de uso para o caso de uso 2 é condicional ou é incondicional? Alguém pode me ajudar? É condicionar. É incondicional, certo? Porque ele sempre vai mandar um e-mail, né? Ele sempre vai ter que chamar esse caso de uso. Então, a relação entre esse caso de uso aqui e esse caso de uso aqui é de include. Agora, esse caso de uso aqui, ele vai mandar um e-mail para quem? Para quem que ele vai se comunicar? Com o usuário. Então, a relação entre esse caso de uso e esse ator aqui, né, é de associação. Bacana? Então, a gente fez nosso primeiro tripézinho aqui, ó. A gente fez um caso de uso. A gente fez um caso de uso para realizar o autocadastro.
né? O autocadastro, quando ele terminar esse autocadastro, ele já chama esse cara, no tempo do autocadastro, ele já chama elaborar e-mail, o cara manda um e-mail para ele dizendo, ó, o seu usuário e senha é esse. Bacana? Professor, Oi, eu queria fazer uma pergunta. pode fazer. O relacionamento entre dois casos de uso sempre é de inclusão? Se o relacionamento, Entre dois casos de uso sempre é de inclusão? se é sempre de inclusão, não. Ele pode ser de extensão também. Tá. Quando é que pode ser assim? Então, vamos voltar para a aula aqui, ó. Tá vendo esse slide aqui? Sim. Quando é que ele é de extensão? Quando... Quando essa lógica aqui, Certo. ela for... quando essa lógica aqui, ela for o quê? Opcional. Por exemplo, ó, eu vou criar um caso de uso aqui, vou criar um ator aqui, vou criar um caso de uso aqui, ó, realizar pagamento de boleto. Bacana? Sim. Aí vou colocar um outro caso de uso aqui, que é calcular juros em atraso. Tudo bem? Juros de atraso. Tudo bem? Sim. Então, esse caso de uso aqui, esse ator aqui, sempre vai se unir por associação com esse caso de uso, tá certo? Agora, esse caso de uso vai chamar esse caso de uso aqui de maneira opcional ou de maneira imperativa? Imperativa. Opcional. 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 Porque são todas as vezes que esse caso de uso aqui vai estar em atraso, o boleto? Uhum. É só opcional, só às vezes, né? Então, agora é uma chamada opcional, extend. Qual é a diferença, Leonor, dessa chamada do caso de uso autocadastro para o elaborar e-mail, do realizar pagamento para o calcular juros em atraso? Qual que é a diferença básica deles? A diferença básica aqui, como você acabou de explicar, é que esse de juro é opcional, porque não é uma coisa que toda hora acontece. De vez em quando houve, e a pessoa resolve. E daí é uma coisa opcional. Perfeito, exatamente isso. Então, enquanto esse caso de uso aqui, a chamada dele é opcional, às vezes ele acontece, às vezes não. Essa chamada do lado de cá, ela sempre ocorre. Se eu não mandar o e-mail, eu não consigo fazer o cadastro, terminar o cadastro. Eu só termino o cadastro quando ele manda o e-mail para cá. Então, como essa chamada não é opcional, ela é imperativa, eu sempre preciso chamar para concluir o cadastro, então a chamada dele é por include. Inclusão. Bacana? Tá. Podemos continuar? Vamos aí. Podemos ou não? Podemos. Então vamos lá. Então aqui, ó, um cliente somente poderá realizar locações se tiver logado no sistema. Então, pessoal, qual é o próximo caso de uso que nós vamos escrever aqui? É o caso de uso realizar login. Realizar Certo? o login. Então, o caso de uso realizar login, quem é que vai interagir com esse caso de uso? Usuário o próprio ou cliente? usuário. Cliente. Não, não. Então, Quem vai interagir é agora o usuário. É o usuário. Olha só, quem vai interagir com o caso de uso realizar login é o ator cliente. Porque se o login não for bem sucedido, se o login não for bem sucedido, ele não entra no sistema. Então, ele só entra no sistema se o login for bem sucedido. Para ser um login bem sucedido, é o cliente que está interagindo aqui. Entendeu?
Então, eu não tenho papel de usuário realizando login. Eu tenho papel de cliente fazendo login. Então, prof, Sim ou não? sim, mas o que eu estou entendendo aqui, quando ele faz a realização do cadastro, essa realização é encaminhada pelo e-mail, e aí, quando é sucedido, aí já não é o cliente, ele já transforma, já não é um usuário, ele já transforma num cliente já, porque ele já tem um cadastro feito. Leonor está falando? Altair, Ó, Altair. sim. Seguinte, Altair. Adriano, quem mais está aqui? Deixa eu ver quem está mais aqui. Pode falar. Adriano, o Altair, pessoal aqui todo, Kaique. Seguinte, pessoal, eu fico cutucando vocês para vocês poderem interagir na aula. Eu gostaria muito que vocês interagissem. Por quê? Eu estou colocando algumas afirmações aqui e estou forçando vocês a interagir comigo. No caso, o Altair está interagindo comigo e prestem atenção no que está acontecendo agora. O Altair, ele tem muita razão no que ele está colocando. O correto é o seguinte: esse relacionamento aqui de login é com o usuário. Tudo bem? Por que é com o usuário, pessoal? Porque eu queria ver se vocês estão prestando atenção e vocês têm que me ajudar nessa aula. O que acontece? Quem é... Deixa eu só colocar esse cara aqui. Quem é que vai fazer o login? É o Na verdade, usuário. é o usuário, porque É o usuário. o sistema será liberado virar para ele. ator, ele só vai virar ator depois que o caso de uso, tiver sido realizado com sucesso. Tudo bem? Enquanto ele não entrou no sistema, ele não é um cliente ainda. Ele é um usuário. Quando ele realizar o login com sucesso, dali para frente, ele vira cliente. Então, daqui para frente, ó, tudo que acontecer daqui para frente é de cliente que nós estamos falando. Até agora, qualquer um pode fazer um autocadastro, qualquer um pode tentar fazer um login, entenderam? Tá claro isso? Tá. Certo. Entendi. Bacana. Altair, parabéns pela sua interação, viu? Bem legal a sua interação. É isso que a gente precisa, né? Bem legal. Bom, vamos continuar. Uma vez que o nosso cliente o nosso usuário, se logou no site, agora ele virou cliente. E aqui o nosso amigo na reunião falou o seguinte: olha, amigo, o sistema ele vai ter que permitir que um cliente possa consultar todo o seu histórico de locações. Então, tudo que ele já fez, né? Tudo que ele já fez, eu vou mostrar para ele. Vou mostrar uma lista com todas as locações que ele fez. Bacana. Isso é o caso de uso, pessoal? É um caso de uso. Consultar sim. É um caso de uso que vai chamar consultar histórico. É o caso de uso 4, né? Consultar histórico do quê? De locações de veículo, né? Então, todas as locações que ele fez, ele vai consultar aqui, ó, nesse caso de uso. Agora, quem é que fez, pessoal? Quem é que... Tá difícil.
É, compreendemos, deixa aí. Tá, vamos lá. Agora, quem é que fez? Quem é que interagiu com essa funcionalidade? É o cliente. É o cliente. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma associação entre o cliente e o caso de uso realizar login. Bacana? Bacana. Professor, Olha que legal. Olha que legal agora. De posse das informações, o cliente poderá solicitar o detalhe dessas locações. E aí o sistema deverá apresentar uma nova tela com todos os detalhes da locação solicitada. Vocês entenderam aqui? Que o cliente vai ter uma lista, vai receber uma consulta que é uma lista com o histórico de todas as locações que ele fez. Uma vez que ele está com a lista na frente dele, ele pode clicar numa linha e abrir uma outra tela com os detalhes daquela locação. Tudo bem? A pergunta que eu vou fazer para vocês: toda vez que ele vai querer clicar para ver o detalhe ou é opcionalmente? É opcional. é opcionalmente. Vamos voltar aqui na ferramenta? Então, Ei. eu sei que esse cara aqui vai querer chamar um use case 05, que vai chamar consulta detalhes de alocações. De locações realizadas, né? Certo, pessoal? Certo. Agora, esse relacionamento entre esse caso de uso 4 e o caso de uso 5 é um relacionamento opcional ou é um relacionamento imperativo? Opcional. É opcional. Se é opcional, qual é o relacionamento entre os dois? Vai Extend. ser de extensão. Extensão. É um relacionamento de extensão. Bacana, né? Tá. Olha que legal agora, pessoal. Agora, continuando, nós estamos aonde agora? O Vamos aí. sistema também deverá permitir que o cliente possa consultar uma lista de veículos disponíveis para locação. Tudo bem? Uhum. Então, já tem um outro caso de uso que eu vou levantar, não é? Tá. Isso aí. Como é que vai chamar esse caso de uso? É o caso de uso E o C6. 6. Consultar Consultar uma lista de veículos veículos disponíveis. disponíveis. Certo? E quem é que vai fazer essa consulta? É o próprio cliente. O cliente. Então, vamos lá no cliente. Ó. E vamos fazer essa associação entre eles. Ó. Tá ficando bacana, hein? Tá? Agora vamos vir para cá, vamos continuar. Olha que interessante agora. Olha que interessante. Nessa tela, o sistema deverá prover um acesso a uma consulta que apresentará os detalhes do carro para o cliente. Então, aqui, o que nós entendemos agora? Que vai ter um outro caso de uso, que vai chamar use case 07, não é isso? Que é consulta detalhes de veículo. Claro, de veículo, sim. Veículo. Não é isso? Certo.
A pergunta de novo. É sempre o caso de uso 6 chama o caso de uso 7? Não. Não. É uma opção. Então, essa chamada ela é opcional? Sim. Então, é um exchange entre esse caso de uso e esse caso de uso aqui. É extensão. Tá ali, ó, extensão. Bacana? Sim. Vamos continuar? Vamos aí. Agora vamos ver aqui. Uma outra funcionalidade que o sistema deverá disponibilizar para o cliente é a comparação entre veículos, na qual o cliente irá selecionar até 3 modelos diferentes e o sistema irá apresentar os itens de cada veículo na tela, né, com a finalidade do cliente poder realizar sua análise. Como é que chama a funcionalidade que ele quer que esteja provida para o cliente dele? Comparação. Realizar. A comparação. Então, olha lá. Tem o use case 08, certo? Uhum. Que vai chamar realizar Comparação de veículos. comparação entre veículos, né? É. Bacana, pessoal? Então, aqui, ó. Ele vai realizar a comparação entre os veículos. Tudo Pronto. bem? Vamos lá. Quem é que vai fazer isso? É o É o cliente próprio sempre. cliente. O nosso cliente. Ó. Vamos de novo lá. Então, o nosso cliente, né, ele vai realizar uma associação não vai nem a pau, né? Bom, tá aqui. Aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou achar esse cliente aqui, até encaixar nele aqui. Para chato, né? Pronto. Agora, o que vai acontecer agora é o seguinte. Todos esses detalhes aqui que ele vai consultar 3 veículos, que vai colocar os dados na tela para comparar, isso tudo, pessoal, na verdade, o que é isso? Isso aqui, na verdade, é isso aqui, ó. É detalhe, é linha do caso de uso, não é outro caso de uso. Entenderam? Aquilo tudo, ó, são detalhes do caso de uso. Detalhes do caso de uso, e não caso de uso. Tudo bem? Bom, outra funcionalidade que o sistema deverá prover aos clientes é a locação de veículos. Nessa tela, o usuário seleciona o tipo de veículo, o período de locação, os opcionais realizados ao veículo, relacionados ao veículo, e assim o sistema calcula o valor da locação. Uma vez confirmada a locação, irá prover uma funcionalidade que será a tela de pagamento. Então, vamos ver que interessante. Qual é o caso de uso que a gente vai especificar agora? Promover as locações para o cliente. Realizar locação de veículo. Realizar o quê? Locação. Locação de veículos. Né? E esse é o caso de uso. É o caso de uso número 9, né? 9. É 9. É 9. Olha só, pessoal. Essa informação que o cliente é PJ ou PF está interferindo até agora nisso aqui? Não. Se não está interferindo, ó, eu posso vir aqui e fazer isso, tá vendo? Porque ele não está agregando valor para mim. Entendeu? Tá. Uhum. Se tivesse assim, somente clientes, pessoa jurídica, podem pagar com cartão de crédito.
Aí a gente colocaria o pagamento aqui somente para pessoa jurídica. Entenderam? Como não tem nada disso, então não tem nada disso. Ixi, o que aconteceu aqui? Vou ver se eu consigo dar uma melhorada nisso aqui, ó. Levar isso aqui um pouquinho mais para cá. Ó. Tá? Realizar locação de veículos, é isso? Uhum. Agora é um negócio fantástico, cara. Vamos ler aqui. Uma vez confirmada a locação, o sistema irá prover uma funcionalidade que será a tela de pagamento. Uhum. Então, o cliente poderá escolher entre as opções de pagar com cartão de crédito ou cartão de débito. O sistema deverá chamar a operadora de crédito ou o banco responsável e solicitar a aprovação. Caso não seja liberado, uma mensagem é enviada ao cliente e a transação é encerrada. Então, vamos ver o negócio aqui? Quando é que a locação termina? Quando é que eu sei que estou com a locação pronta? Eu sei que estou com a locação feita quando o pagamento for aprovado. Então, para que eu possa ter o objetivo de locar um carro, de alugar um carro, eu tenho que necessariamente realizar pagamento. Tudo bem? Esse pagamento, pessoal, essa relação do pagamento é uma relação Por que não está subindo isso aqui? Ah, tá. Agora foi. Essa relação do pagamento aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu conserto aqui. Pronto. Essa relação do pagamento com a locação é uma relação opcional ou uma relação necessária? Necessária. É necessário. Então, se ela é necessária, pessoal, o relacionamento entre eles é um relacionamento de Inclusão. inclusão. Olha que legal, tá vendo? Agora, outra coisa bacana é, eu tenho algumas formas de pagar ou não tenho? Tem. Tem ou não tem? Tem. Pode ser em dinheiro ou cartão. Então, ó, eu tenho. Vamos ver se eu consigo fazer daqui. Até cheque mesmo. Aqui, ó. Eu tenho uma forma de fazer, que é realizar pagamento com cartão de crédito. Certo? Eu tenho uma outra forma de fazer o pagamento, que é realizar pagamento com quê? Dinheiro. Com cartão, não. Débito, cartão de débito. Débito. Cartão de débito. Né? Esse aqui é o caso de uso 11, não é isso? Aham. E esse aqui, ó. Opa, cadê o danado? E esse aqui é o caso de uso 12. 12. Agora, olha que interessante, pessoal. Deixa eu até colocar isso aqui de uma outra forma. Aqui é um caso de uso.
Aqui é outro caso de uso. Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Todo. Quem é que vai validar o pagamento com cartão? Operadora, né? A operadora de crédito, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? O Sim. sistema deverá chamar a operadora de crédito ou o banco. O banco é no caso de cartão de débito. No caso de cartão de crédito, é a operadora de crédito, não é isso? Sim. Você viu aqui embaixo? Ó. Tá certo? Então, a operadora de crédito é um membro que está interno ao sistema ou externo ao sistema? Externo. Ela está externo, né? Se ela é externa ao sistema, ela é um ator. Como é que vai chamar esse ator? Operadora? Operadora. Operadora de crédito. Olha lá que bacana, que bonito, né? E a relação dela, a relação de um caso de uso com o ator é sempre de Associação. associação. Bacana? E o realizar cartão de débito, quem é o ator? Débito é o banco. É o banco. Então, Então, e a relação entre eles é de associação. É de associação também. associação. Então, acabamos de montar aqui agora a relação entre os casos de uso e os seus atores. Entenderam? Bacana, né? Agora, o que está acontecendo? Se um desses caras aqui falar que não, o que acontece? Morreu. Se sim, ele terminou o caso de uso. Olha o diagrama bonito aí. Bonito, né? Bonito. Só falta o retângulo aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Agora, se tudo der certo, deixa eu visualizar. Deixa eu ver se consigo exportar, salvar como. Eu posso salvar aqui. Então não vai querer, agora por enquanto, ó, vou querer fazer outra coisa. Vou salvar primeiro nosso projeto para não perder ele, né? Salvar o projeto. Estudo de caso, sistema de, como é que chama esse? Locação de Sistema veículos. de Sistema de locação de veículos. locação de veículos. Bacana, pessoal? É. Legal, né? Agora deixa eu ver se eu consigo visualizar esse cara. Quer ver, ó? É que ele mostra para mim aqui, ó, vou gerar. Então, aqui é para ele gerar a classe, né? A gente não vai fazer isso ainda. Tá? Bom, com o caso de uso mapeado, né? Conseguiu mapear todos os casos de uso, né? A gente acabou de identificar aqui
quem são, eu vou colocar o diagrama de caso de uso aqui, agora, eu vou fazer o print da tela, vou colocar ele aqui. Só não descobri como ainda. Deixa eu ver se eu faço um in aqui, ó. Um visualizar in aqui, um zoom in. Quer ver, ó? Dá para mandar imprimir como PDF. Pelo menos Dá? aqui. Aqui no meu Olha, tá dá aqui. pra PDF. Coloca imprimir. Exportar gráficos, não. O exportar. Eu consigo exportar isso como PNG aqui, ó. Vamos salvar, então, como PNG, como GIF, como PNG, né? Pode ser, né? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá. Inserir uma imagem que vai estar no documento, né? Se não me engano, né? Que é esse cara aqui, né? Isso aí. Em PNG aqui. Obrigado, hein, obrigado pela ajuda, hein, rapaziada. Muito boa. Agora eu venho aqui, eu vou dar uma cortada nele para poder deixar bonito, ó. Corto aqui. Trabalho ele aqui também, ó. Deixa eu só recortar ele. Colar de novo com uma outra imagem. Uma imagem menor agora. Agora eu posso vir aqui. De novo, ó. Recortar aqui. Recorto aqui de novo, né? E coloco uma imagem. Talvez a definitiva já. Aí, ó. E aí eu consigo melhorar a visualização dele para vocês. Ficou legal, pessoal? Ficou legal. Tá? Agora, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Eu quero que vocês peguem esse estudo de caso que está aqui, tudo bem, ó? E faça o diagrama de caso de uso dele. Lembrando que um caso de uso bacana é aquele que tem bastante associação. Tem poucos extends, tem pouco include. A base do caso de uso são as associações. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem, e vocês vão, eu vou abrir uma atividade, lá no Moodle, tudo bem? E a semana que vem, vocês vão me entregar essa atividade. Tá bom? Fechou. Tranquilo? O que nós vamos fazer a semana que vem? Para que todo mundo consiga, né? Vocês vão entregar a atividade, eu vou corrigir essa atividade, nós vamos fazer isso juntos na aula que vem de novo. Tudo bem? Só que aí, nós vamos fazer esse cara aqui e nós vamos, a partir do caso de uso, extrair a lista dos requisitos funcionais e as regras de negócio. Tudo bem? Entenderam? Beleza. Beleza? Para vocês, eu já vou agora, né? Tá estendendo, né? E a aula à distância tem isso aí, né? Se for muito longa, todo mundo fica muito cansado, né? Então é assim, ó. O que a gente vai fazer agora para vocês? Eu vou extrair, por exemplo, realizar autocadastro. Qual é esse cara aqui? Requisito funcional 1. Realizar, tá vendo? Realizar autocadastro. Quem é que usa isso? Usuário. Usuário. Concorda comigo que é usuário? Certo. Então, agora nós vamos fazer esse trabalho e nós vamos ter vários requisitos, porque um caso de uso pode gerar mais de um requisito. Então, a gente vai fazer isso daqui depois, juntos, mas o que é a evolução da nossa aula. A aula de hoje é para a gente identificar caso de uso, para a gente poder, a partir do caso de uso,
dar prosseguimento em toda a parte do requisito funcional, regra de negócio, até a gente especificar a lógica dele. Entenderam? Beleza. Para a aula que vem, então, pessoal, amanhã mesmo já vai estar disponível, amanhã cedinho já vai estar disponível para vocês a atividade, a aula, a atividade e o vídeo dessa aula vai estar lá no site disponíveis para você pegar. Pega, já vai ter uma atividade para você entregar na aula que vem, que é transformar esse texto aqui num diagrama de caso de uso. Tudo bem? Ô, professor. Aí eu vou deixar a atividade para você baixar lá a atividade, tá? Ela vai estar aqui na aula, Professor. vai estar para baixar também. Professor? Tudo bem? Aí você vai desenhar lá o caso de uso, vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui e vai copiar, né, a imagem dentro daqui. Tá bom? Alguém está chamando o professor. Oi? Alguém está chamando você. Quem está me chamando? Era eu, mas já resolvi já. Já Era resolveu, pra Pedro? voltar no diagrama. Já era para voltar no diagrama, mas você já voltou já. Ah, Obrigado. já voltei. Voltei lá, né? Isso, obrigado. Bacana? Então já vai estar disponível para vocês peguem lá. Tá? Por favor, dúvidas que vocês tiverem, cadastrem lá no... Eu vou abrir um aula 2, dúvidas sobre a elaboração do caso de uso. Vocês coloquem as dúvidas lá que eu vou respondendo para todo mundo. Tá bom? Professor, Oi. a lista de requisitos e regras de negócio é para fazer junto com esse caso de uso? Não. É só o caso de uso. Na outra aula, vai ter uma aula que nós vamos aprender a fazer isso e depois a escrever esse caso de uso. Entendeu? Tá. Sim. Nós vamos evoluir. Tem mais 2 aulas ainda. Tem uma aula que a gente pega daqui, ó. Pega daqui do caso de uso, transforma em requisito. E depois esse requisito, nós vamos escrever o caso de uso dele. Tá bom? Certo. Beleza, valeu. Show, então. Bom, pessoal, então com isso, eu vou encerrando essa aula de hoje, tá bom? Gostaram, pessoal, da aula, da dinâmica da aula? Podemos adotar essa dinâmica? Gostaram da aula? Eita, foi top. Foi da hora. Bora, da hora. Então, pessoal, eu agradeço pela no participação programa de aí. vocês. Eu gostaria muito que os outros colegas, né, o Lucas, as meninas que nunca interagem, né, interagem com a gente aqui, Jaqueline, Denise, interagem com a gente aqui, pô, entendeu? É importante trocar essa informação para a gente poder ir aprendendo mais, né? Pegando mais esses conceitos que são importantes para a gente que vai trabalhar, para quem principalmente for trabalhar, né, com montagem de arquitetura, com essa parte de modelagem de sistemas, né, para as pessoas fazerem. É uma profissão muito em alta e dentro da área de sistemas, né, é uma área que está muito desenvolvida, né, é muito requisitada, né, tem pouca gente que sabe fazer isso. Então, aproveitar que tem esse mercado aí, a gente está colocando a ferramenta à disposição de você também, não é só teoria, aquela teoria chata, né? Além de ter a teoria chata, tem a prática chata do professor chato também, né? Então, aproveitem e vamos interagir, viu, meninas? Viu, meninos? Vamos interagir mais comigo aqui, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula, até a próxima quinta-feira. E nesse período, vai ter uma atividade lá a partir de amanhã para você pegar, pega a atividade e já posta a atividade feita até a próxima aula, que é na quinta-feira que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Se vocês tiverem, coloquem lá no fórum que eu vou criar. Dúvidas sobre a elaboração de caso de uso. Coloca a sua dúvida lá, eu respondo. Pelo menos uma vez por dia, eu passo por lá para a gente responder as suas perguntas. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Até mais. Falou, professor. Boa noite, bom final de semana para vocês. Você também. Muito obrigado. Falou, colegas.
Muito obrigado. Falou. Valeu. Boa noite, galera. Valeu.